Olá, amigas, amigos, que estejamos em paz, que possamos respirar fundo mais uma vez e sentimos a gratidão por estarmos novamente reunidos em nome de Deus e em Sua presença. Sabemos que nosso lugar é o plano espiritual, lá é a nossa origem, somos todos espíritos, mas por diversas razões precisamos estarmos em alguns períodos da nossa existência encarnados, materializados. Então fazemos essa viagem do plano espiritual em direção ao plano encarnatório, ao plano em que estamos encarnados. Tem uma data que nós saímos do plano espiritual e há também uma data prevista de regresso de cada um de nós desse plano em que estamos encarnados para retornarmos à nossa casa, ao plano espiritual. E esse cálculo, essa previsão, essa organização feita com tanto carinho, com tanto amor e com tanto cuidado por todos os benfeitores e os espíritos que participam desse planejamento encarnatório, ele é feito com um cálculo tão perfeito, tão milimetricamente executado, e nesse cálculo, além dessa data prevista de chegada no planeta Terra como espíritos encarnados e de retorno ao plano espiritual, estão também listadas todas as tarefas que cada um de nós deve cumprir quanto espíritos encarnados. As nossas tarefas, elas são diferentes. As minhas tarefas são diferentes das suas, diferentes do meu vizinho, do seu colega de trabalho, porque cada um de nós somos únicos. Nós não podemos esquecer que nós somos indivíduos únicos. Basta nós imaginarmos, nós recordarmos que não existe ninguém no planeta Terra com duas impressões digitais iguais. Nem irmãos gêmeos univitelíneos apresentam o mesmo DNA ou a mesma impressão digital. Essa é uma recordação muito forte de que nós somos únicos, com características próprias. E nós precisamos respeitar essas particularidades. Então, se somos únicos em diferentes estágios de evolução, é claro que as nossas tarefas quanto espíritos encarnados serão diferentes. A minha lista para essa reencarnação é diferente do meu filho, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe. E o que é que nós temos em comum? A maior parte de nós, espíritos encarnados no planeta Terra, nesse momento, o que será que nós apresentamos de aspectos incomuns? Na verdade, nós ainda somos imperfeitos. E apesar de eu ter colocado uma imagem de uma pessoa se olhando no espelho, o que vocês acham? Que essa perfeição ela diz respeito a um nariz que é torto, como o meu nariz torto, por exemplo, uma perna que é mais curta que a outra? Não, claro que não. Essa imperfeição nossa, ela é uma imperfeição das nossas condutas morais, dos nossos comportamentos, uma imperfeição que diz respeito à nossa maneira de ainda enxergarmos as verdades, de ainda enxergarmos o mundo. Então, para nós identificarmos essas imperfeições, não adianta nos fornecerem um espelho para que nós possamos nos olhar. Pelo contrário, muitas vezes nós precisamos fechar os nossos olhos e olhar para dentro de nós. E é esse olhar interno que vai revelar quais são as nossas imperfeições. Onde é que nós precisamos trabalhar essas imperfeições. Então, há uma necessidade na grande maioria de nós, quanto espíritos encarnados no planeta Terra, nesse momento, de nos aprimorarmos, de evoluirmos. Sim, todos nós fomos feitos com o sopro divino, com a essência de Deus. E nós sabemos que o nosso destino final é alcançarmos a perfeição relativa. Por que a perfeição relativa? Porque a perfeição absoluta só Deus irá deter. Mas nós seremos espíritos perfeitos, cada um de nós.
Quer nós demoremos mais, quer demoremos menos. Quer fiquemos brigando conosco e com os nossos velhos hábitos, ou assumamos a nossa postura de que queremos evoluir, de que precisamos evoluir, de que precisamos melhorar. Então, nós precisamos pensar em alguns aspectos. Um deles é, o que é que viemos fazer aqui? Quais são aquelas tarefas que estão na nossa lista? Não adianta eu tentar observar quais são as suas tarefas ou vocês tentarem identificar as minhas. Elas são únicas e elas estão gravadas dentro do coração de cada um de nós. Nós não lembramos dela de maneira consciente, nós lembramos de maneira inconsciente. Então, os nossos corações é que sabem quais são essas tarefas. O que é que viemos fazer aqui? O que é que precisamos fazer nessa nossa encarnação? E, para nós respondermos a isso, nós podemos imaginar o que é que potencialmente eu sou. O que isso significa? Isso significa que ao final dessa encarnação, quando nós cumprirmos todas aquelas tarefas que estão listadas, nós daremos origem a um novo ser. Nós teremos cumprido as tarefas destinadas à evolução neste momento. Então, nós passaremos a ser um espírito melhor. Passaremos a ser um novo eu. Então, para nós identificarmos qual é o caminho que nós precisamos percorrer, nós temos que olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: quem potencialmente eu sou? O que é que eu preciso fazer, ser? No que é que eu preciso me transformar ao final dessa encarnação? Tem uma frase maravilhosa do Erich Fromm, e ele diz que a principal tarefa do homem na vida consiste em dar à luz a si mesmo, em se tornando aquilo que potencialmente ele é. Ora, é muito sensata essa frase. A nossa principal tarefa, quanto indivíduos nessa encarnação, consiste em dar à luz aquilo que potencialmente nós somos. Quem é que nós somos? No que é que nós precisamos nos transformar? Então, nós temos que ter em mente essas questões. Por isso que o foco de nossa conversa hoje é dar à luz a nós mesmos. E tem um texto muito interessante da Magda Soares sobre avaliar a trajetória de vida. E se nós estamos falando que nós precisamos nos modificar para dar à luz aquele ser que potencialmente nós somos, nós devemos entender de onde é que nós saímos. Quais foram as modificações que nós já sofremos? Vocês concordam que provavelmente hoje vocês não são a mesma pessoa de há 10, 20 ou 30 anos atrás? Já houveram mudanças, já houveram aprendizados ao longo dessa trajetória. Então, esse texto da Magda, ele diz que nós vamos bordando a nossa vida, sem conhecer por inteiro o risco. Representamos o nosso papel, sem conhecer por inteiro a peça. De vez em quando, voltamos a olhar para o bordado já feito. E sob ele, desvendamos o risco desconhecido. Ou para as cenas já representadas, e lemos o texto antes ignorado. E é então que se pode escrever, como faço agora, a história. Então, como muitas das informações elas estão gravadas no nosso inconsciente, nós não compreendemos o todo. Por razões muito sábias, nós não sabemos todas as verdades, mas o nosso coração sabe. O nosso coração sabe para qual caminho nós devemos seguir. Mas é importante nesse processo de dar à luz a nós mesmos que nós façamos esse exercício de olhar para esse bordado que nós
estamos tecendo há tantos anos e tentarmos identificar. Nós olharmos para essa peça que nós estamos encenando como atores ao longo de 20, 30, 40, 70, 80 anos ou mais. Entendemos o que é que nós fizemos, quem nós éramos, por que tomamos determinadas decisões, tomaríamos as mesmas. Compreendemos quem nós somos. Então, nós temos que entender que se nós queremos dar a luz a um novo ser, dar a luz a um ser novo significa alguém vai nascer, algo novo, algo diferente. Então, para esse novo nascer, há necessidade de mudanças acontecerem. Ou vocês imaginam que nós podemos deixar algo novo nascer sem mudar nada do que nós somos? Claro que não. Se nós insistimos em sermos a mesma pessoa, sermos o mesmo espírito, com os mesmos hábitos, com as mesmas práticas, fazendo uma repetição de comportamento, nós seremos a mesma pessoa. Como vamos dar a luz se nós não estamos nos modificando? Então, para o nosso novo eu nascer, nós precisamos nos modificar. Comportamentos devem deixar de existir, devem ir lentamente diminuindo até que passem a não mais existir. E outros comportamentos novos devem surgir. Então, é muito importante que nós consigamos romper com essa corda que nos prende ao passado. Porque sim, nós temos evoluções de muitas encarnações, de muitos anos, que permitiram que cada um de nós hoje fôssemos melhores do que ontem. Mas em um determinado momento da nossa evolução, nós precisamos romper com aqueles erros do passado. Precisamos romper e dizer, eu não quero mais. Eu não quero mais praticar esse erro. Eu não quero mais seguir acompanhado desse meu hábito que só me causa tristeza. Então, há uma necessidade de nós tomarmos essa decisão. É uma decisão que cabe a nós. Então, é óbvio que se eu vou deixar de praticar uma determinada atitude, se eu vou romper com essa corda que me prende aos erros do passado, o que é que eu preciso ter? Autoconhecimento. Ninguém consegue mudar se não sabe o que mudar. Então, o primeiro passo é onde tudo começa, é nós olharmos para dentro de nós nos conhecemos. Como é que nós vamos fazer isso? Então, é importante que nós aprendamos a silenciar, a acalmar os nossos pensamentos, a aquietar o nosso coração. E essa meditação, essa conversa íntima, esse silêncio, ele pode ser diferente para cada um de nós. Talvez para você consiga fazer isso caminhando, vendo o sol, ouvindo os pássaros cantarem. Outros precisam se fechar no quarto, apagar as luzes, talvez se colocar de joelho, talvez escrever. Tanto faz. A maneira como cada um de nós escolhe para meditar, para se conectar, tanto faz. O que importa é que nós consigamos nos acessar, que nós consigamos olhar para nós e identificar quem nós somos. E quando nós realizamos esse processo, nós vamos observar que nós somos características positivas e que nós somos características imperfeitas ainda. Não foi assim que começamos a nossa conversa? Destacando que nós somos, na massiva maioria dos habitantes do planeta Terra, nesse momento, espíritos imperfeitos? Por que insistimos em achar que todos os que estão ao nosso redor são imperfeitos, mas nós somos perfeitos? Ah, nós não achamos isso, será? Quando alguém destaca algo que nós fizemos de errado, nós dizemos, não, eu não faço isso. Então, nós temos muita dificuldade em reconhecer os nossos erros.
É muito fácil julgar o próximo. É muito fácil reconhecer no outro o que é que está errado. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos começar a fazer esse exercício de reconhecer dentro de nós o que é que eu faço errado. Eu também sou imperfeito. E quando nós começamos a fazer esse exercício, é importante nós relembrarmos as palavras de Santo Agostinho, que reconhecermos as nossas imperfeições vai ser o passo número 1 para nós podermos evoluir. Só que nós precisamos, além desse autoconhecimento, de reconhecer essas características, nós precisamos também nos perdoarmos. Porque nós vamos começar a observar dentro de nós esses lados imperfeitos. E nós vamos começar a brigar com esses monstros que ainda habitam em nós. Mas não adianta nós colocarmos os monstros embaixo do tapete, embaixo do sofá, dentro do guarda-roupa. Nós precisamos reconhecer e dizer para nós, sim, nós somos imperfeitos. Sim, eu sou imperfeito. Sim, eu também erro. E nesse momento dizer, mas eu tenho o direito de ainda ser imperfeito. Foi-me dado o direito de ser imperfeito. Mas agora eu não quero mais continuar nessa imperfeição. Se nós reconhecemos os nossos erros e não nos perdoarmos, nós não conseguimos nos livrar, nós não conseguimos nos libertar, nós ficamos presos naquele erro. Então, de nada adianta nós conseguirmos ter autoconhecimento, identificar uma falha nossa, mas ficarmos remoendo aquele erro. Ficarmos vivenciando aquele erro e nos culpando. Então, quando nós não conseguimos perdoar, é como se nós carregássemos um saco de lixos tóxicos, extremamente tóxicos dentro de nós. E esse lixo, ele vai nos corroendo, ele vai contaminando célula por célula dentro de nós. E ele vai nos deixando fraco, nos deixando anêmico. Ele retira todas as nossas forças. Então, nós precisamos jogar fora esse lixo. Significa que esse lixo não foi gerado? Significa que a minha atitude ruim não aconteceu? Claro que não. Não é isso que significa. Quando nós perdoamos, o erro foi cometido, mas nós identificamos que foi por um processo, por um estágio, e que nós, a partir desse momento, não queremos mais praticar essa atitude, não queremos mais cometer esse erro. E nós sentimos muito. Perdoar significa olhar para dentro de nós e dizer, hoje eu não praticaria mais essa atitude. E da mesma maneira como nós pedimos perdão para os outros, nós precisamos pedir perdão para nós. Sim, nós sentimos muito por ter feito aquilo. Então, nós temos que perdoar essa nossa imperfeição, perdoar essa nossa limitação. Senão, nós vamos ficar como essa imagem. Nós vamos ficar carregando esse peso, essa pedra de toneladas e toneladas. Em vez de nós usarmos a nossa energia, em vez de nós usarmos essa nossa encarnação para nós darmos à luz a esse novo eu, para nós evoluirmos, para nós melhorarmos, nós vamos passar a nossa existência assim, dizendo, eu fiz algo muito ruim, como eu fiz isso, e nós vamos continuar. Nós precisamos nos libertar, nos livrar, pegar essa pedra e dizer, sim, eu pratiquei, agora eu não vou mais praticar. Agora eu reconheço que é um erro. Agora eu vou usar todas as forças de dentro do meu coração para dizer, não farei mais. Será fácil? Claro que não. É fácil para uma criança aprender a andar? É fácil para uma criança aprender a sentar? Não. Existem estudos que mostram que todos os seres humanos que não tenham deficiências, sejam elas mentais ou sejam elas físicas, são capazes de andar. Andar é muito difícil, mas todos nós somos capazes de fazê-lo. Mas com certeza, se as pessoas em volta de nós
ficassem dizendo, você não vai conseguir, nós não conseguiríamos. E o mesmo acontece agora. Nós precisamos usar a nossa força, a nossa energia, o Deus que está dentro de nós, para dizermos sim, eu vou conseguir. Talvez eu comece dando um passo e caia, talvez eu dê 2, talvez eu caia e sofra muito, me machuque, mas nós não podemos desistir, nós temos que continuar. Então, a coragem, ela faz parte desse processo, porque eu preciso ter coragem, como o pássaro que tem coragem para alçar o voo pela primeira vez, como nós tivemos coragem de cair, levantar, ensaiar os nossos passos, até que hoje nós andamos com tanta facilidade, com tanta naturalidade, de uma maneira inconsciente. Então, nós precisamos ter coragem para dizer, eu quero ser melhor. Eu quero dar à luz ao que tem dentro do meu coração. Eu mereço. E eu tenho todas as condições para cumprir com essas tarefas. Lembrem-se lá do planejamento encarnatório, feito com tanto amor e com tanto cuidado. Não foi dado a nenhum de nós uma tarefa que nós não poderíamos cumprir. Esse cálculo milimétrico, esse cálculo tão perfeito, ele permite que cada um de nós venha ao planeta Terra apenas carregando na sua lista as tarefas que nós conseguimos, que nós temos capacidade de cumprir. Então, como não ter coragem? E vamos nos lembrar ainda que nós não viemos nessa viagem sozinhos. Cada um de nós, todos nós, veio para o planeta Terra, encarnados, com o mentor espiritual ao nosso lado, nos acompanhando, nos guiando. E o nosso mentor espiritual, ele não é só um amigo, ele não é só um parceiro, um companheiro. Além disso, ele é um espírito que tem total conhecimento de qual é o nosso caminho correto. Sabe aquele amigo que nós podemos perguntar, podemos nos aconselhar, e quando ele dá o conselho, nós podemos seguir esse conselho com o coração aberto e com os olhos fechados, porque o conselho dele, ao final, com certeza, vai terminar no caminho correto, naquele que é o melhor caminho para cada um de nós nesse momento. Então, como não ter coragem? Todos os benfeitores espirituais que nos acompanham, todas as possibilidades que a oração, que a prece, que a solicitação de auxílio representam para nós. O Evangelho do Lar, os centros espíritas, esse momento de agora. Então, sim, nós temos muitos e muitos motivos para termos coragem. E nós não podemos desperdiçar. De novo, vamos nos lembrar dessa frase de que a principal tarefa do homem na vida consiste em dar a luz a si mesmo, em se tornando aquilo que potencialmente nós somos. Então, fechemos os nossos olhos, respiremos fundo, sejamos honestos conosco. Quem é que eu preciso ser? Quem é que eu consigo ser? E vamos nos modificar, dia após dia. Então, nós precisamos ouvir do nosso coração qual é esse caminho. Porque esse caminho, como nós já falamos, é diferente para cada um de nós. E aí, com toda essa assistência, nós podemos escalar a nossa montanha. Podemos nos tornar aquilo que potencialmente nós somos. E ao final, quando nós estivermos fazendo a nossa passagem para o plano espiritual, a gente vai poder ir em paz. A gente vai poder ir sereno, com os olhos fechados, concentrados no nosso coração, e em todos os benfeitores ao nosso redor, e dizer, eu dei a luz a mim mesmo. Eu me permiti nascer
para aquilo que eu tinha potencial de ser, para aquilo que a espiritualidade amiga calculou, observou que eu poderia ser. Claro, escalar uma montanha dessa magnitude parece uma tarefa praticamente impossível. Tem dias que nós temos certeza que é impossível. Tem dias que a nossa vontade é de chorar, é de desistir. O nosso cansaço parece que é enorme. As nossas dificuldades parecem que não vão acabar. Mas nós temos que lembrar de toda essa necessidade de perdão, dessa necessidade de coragem, de confiança na espiritualidade amiga, no planejamento encarnatório, nas nossas potencialidades, de confiança na nossa força. Quando nós usamos a força do nosso coração para nos modificarmos, nós vamos ver que essa força ela é enorme. Nós não podemos usá-la para ficar nos culpando e nos remoendo de erros que nós já cometemos. E, se nós avaliarmos bem, é assim que nós vamos subir essa montanha. Nós não vamos subir essa montanha íngreme de um dia para o outro. Nós vamos subir assim. Não é tão difícil. Claro, precisamos de pausas, precisamos de descanso, precisamos de auxílio, mas tudo isso nós temos, não temos? Ah, mas precisamos também de muito treino, de muito planejamento. Concordo? Nós já tivemos. Lá na espiritualidade, nós tivemos treino e planejamento. Então, nós treinamos, planejamos, nos preparamos. Chegamos aqui conhecendo o caminho. Tínhamos um mapa para escalar a montanha. Temos assistência, temos a orientação e temos a capacidade dentro de cada um de nós. A minha montanha é diferente da sua. E ela é do tamanho de que cada um de nós precisaríamos enfrentar nessa vida. Então, o que nós precisamos ter nesse momento é somente gratidão. Gratidão por essa possibilidade, gratidão por podermos estar aqui com coragem, com otimismo, com confiança em Deus, para subirmos a nossa montanha. E reforço novamente, para no final da nossa existência, quanto espíritos encarnados nesse momento, dizemos: eu consegui, eu dei a luz a mim, hoje eu sou um novo eu. E essa luz, esse nascimento, ele vai acontecer gradativamente, como o escalar da montanha. Ele é o escalar da montanha. Então, quando nós fazemos, como lá no início do texto da Magda Soares, nós vamos olhar um pouquinho o bordado para trás, nós vamos ver que nós já evoluímos bastante. Nós temos que reconhecer os nossos erros, mas nós também precisamos reconhecer os nossos acertos, os nossos esforços. Porque assim, sendo justos de reconhecer o lado bom e o lado ruim, o lado mal dentro de nós, é que nós vamos conseguir alimentar o lado da bondade e deixar o outro lado, aos poucos, desaparecer. Então, para nós finalizarmos, tem esse texto maravilhoso que está no livro Vigiai e Orai. Então, esse texto do irmão José, ele traz uma mensagem muito linda e eu penso que é muito pertinente para a nossa conversa de hoje. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo, agora, e pelos outros, tudo que puderes. Ilumina-te, ilumina-te, e não te faltar claridade no caminho. O problema, reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta da luz em ti mesmo. Qual a tua mensagem? Fala que o mundo está esperando ouvir-te.
Então vamos lembrar dessa mensagem tão maravilhosa, tão especial, de que nós muitas vezes ficamos cobrando dos outros que nos iluminem. Na verdade, às vezes nós somos preguiçosos e cobramos que os outros façam por nós, quando nós podemos ser a luz, quando nós podemos ser a diferença na nossa vida e na vida dos que estão em volta de nós. Então nós temos que aprender a usar a luz de todos aqueles que brilharam ao nosso redor, todos aqueles que derramaram luz sobre nós, e usarmos essa luz para iluminar o caminho à nossa volta. Nós também precisamos ser luz. Nós não podemos querer sempre que alguém ilumine o nosso caminho. E aí, quando nós decidimos ser luz, quando nós decidimos pegar a luz que nós já recebemos, iluminar o nosso caminho, iluminar o caminho daqueles que estão à nossa volta, chega a nossa hora de falar ao mundo qual é a nossa mensagem, de falar àqueles que estão em volta de nós. Qual é a nossa mensagem? Eu desejo para o dia de hoje que cada um de nós possa fechar os olhos, acalmar os nossos corações, silenciar as nossas mentes tão barulhentas, tão inquietas, e olhando para dentro de nós, que nós possamos perguntar: qual é a nossa mensagem? O que é que nós podemos fazer? Quem potencialmente nós somos? E que nós possamos começar a distribuir essa luz ao nosso redor. Que nós possamos começar a distribuir essa nossa mensagem ao nosso redor. Agradeço a todos pela paciência, a espiritualidade amiga mais uma vez pela presença, pela iluminação, pelos benfeitores que nos acompanham, que nos trazem mensagens, que puxam as nossas orelhas, pedindo calma para o nosso coração, nos mostrando que nós somos fortes, que nós somos capazes, que possamos seguir todos em paz, lembrando que as nossas tarefas são do tamanho da nossa capacidade, que nós não estamos desamparados. E eu desejo do fundo do meu coração que cada um de nós, que todos nós no planeta Terra nesse momento, saiba que tem a necessidade e a capacidade de dar à luz a um novo eu, muito melhor, muito mais próximo de Deus. E que assim seja, que fiquemos todos em paz, que sigamos em paz.